Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2197. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 21 máximos. Eu chamo a atenção que no detalhinho tem 15 máximos. O tema é aptidão a conhecer. A especialidade é autoexperimentologia. A definição: a aptidão a conhecer é a condição intraconsciencial de a personalidade viver predisposta a se inteirar de modo racional das realidades intra- e extrafísicas do cosmos. A flexibilidade pensênica na propensão para rever as autoconvicções. O pendor pelo conhecimento. O ato de querer saber mais. A faculdade mental de conhecer. A ação de conhecer. O ato de se conhecer. O ato de aprender a conhecer. O ato de procurar saber. O fato de o conhecimento não ocupar espaço cerebral. O ato de dar a conhecer. A curiosidade pesquisística. O domínio cognitivo. A sabedoria de se conhecer, a extensão da própria ignorância. A responsabilidade de conhecer a autoidentidade extra. A responsabilidade de conhecer personalidades consecutivas. A responsabilidade de conhecer evoluciólogos. A responsabilidade de conhecer serenóis. A vocação para as pesquisas multidimensionais. A retroforma holopensênica podendo predispor ou se antepor às pesquisas cognitivas. Eu li apenas uma parte da fatologia e parafatologia. Agora, na argumentologia, nós temos aí a caracterologia com 5 categorias de aptidões a conhecer, enumeradas alfabeticamente, para com sim autocrítica avaliar qual predomina em si própria. Na remissologia dos quesitos nós destacamos acrobacia mental somática, autocognição, autocognição exaustiva, autocognição gratificante, hiperacuidade paracognitiva. Agora, frase enfática: a condição intraconsciencial de a personalidade viver predisposta a se inteirar de modo racional quanto às realidades intra- e extrafísicas do cosmos é apanágio do intermissivista. Você apresenta a aptidão a conhecer? Em qual nível de qualificação mental somática? Agora, na mega-análise, nós destacamos aqui 18 itens. Autoexperimentologia, interesse, propensão, evolucio-pensenidade, saber, autodidatismo, estudiosidade, predisposição, mental somatologia, neosinapse, neoideias, erudição, neocognições, cognofilia, autocogniciologia, culturologia, sempre aprendenciologia e autopensenário. Agora, aí existe a volitaciologia, que nós estamos seguindo aquela técnica que a turma decidiu ontem, de trazer um pequeno verbete do dicionário junto com o verbete da enciclopédia. O de hoje é a volitaciologia, com argumento do multidimensiológico. Eu chamo a atenção para vocês verem o que é que está falando sobre conclusão. Tem 4 conclusões práticas daquilo que a gente observa e que são condições humanas derivadas da volitação. Agora, aqui nós temos questionamento. Na maioria das minhas projeções, estou em hospitais ou casarões que prestam grande assistência. Encontro sempre com uma equipe trabalhando principalmente com cirurgias. As consciências atendidas têm um aspecto de pós-guerra, muitas delas desfiguradas. Quando estou mais consciente, consigo ver os órgãos de outras pessoas em funcionamento. Gostaria de saber como me certificar se sou paracirurgião. Algum teste que possa fazer? Onde buscar ajuda para me aperfeiçoar
e ajudar mais conscientes e conscientes. Não, o problema é o seguinte, procura fazer a sua parte de assistência o tempo todo. Olha bem como é que é a TENEPS, que aí as consciências, as conscientes, principalmente o amparador de função, ele vai fazer a indicação do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Olha o manual da TENEPS, é muito importante. Sei que a projeção é um fenômeno de ponta, mas quando temos sonhos oníricos, devemos também valorizá-los. Podemos extrair alguma informação dele ou é somente fantasia? A maioria é fantasia. Sonho não leva a nada, não, é muito difícil. Tudo que você vai ver, você tem que dar um desconto enorme devido à fantasia, à imaginação, à elucubração, o processo do achismo. Agora, então, o problema é transformar o sonho em projeção lúcida, que é outra coisa. Quais seriam os pontos que poderiam observar e levar em consideração nesse caso? Pode comentar? Para você, a gente recomenda projeciologia. Leia tudo que diz respeito. Começa vendo o que é que diz lá sobre sonho. Depois você vai ver as técnicas que existem sobre projeção. A grande vicejante massa impensante não tem nenhum interesse pesquisístico útil, tirando as fofocas. Como reverter a longo prazo a pouca esperança que temos nessas consciências subcognitivas? De que modo nós, intermissivistas, podemos otimizar essa predisposição ao acesso frequente da central extrafísica da verdade? Eu aconselho o seguinte, venha aqui defender verbete. Você pode fazer aí 100, 200 verbetes que a gente publica na enciclopédia. Outra coisa, fazer o autorado conscienciológico, que dê sua obra-prima escrita. Isso é muito importante. Eu quero dizer que eu recebi aqui uma circular séria, uma carta, que é do presidente do Instituto Chico Xavier, lá de Uberaba. Vocês sabem que eu ajudo lá esse instituto. Então, aqui está falando que eu sou embaixador do Instituto Chico Xavier. Entende? Então, eles mandaram para mim a carta dizendo que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e o presidente atualmente é o Adalberto Pagliaro Júnior. Nesse caso, pelo representante, pelo Dr. Paulo Afonso, que esteve aqui, que é o representante também do prefeito de Uberaba. Então, eles mandaram essa carta para mim, para que eu possa falar que eu vivo fazendo propaganda lá do Instituto. Então, atualmente, as atividades estão na seguinte condição. Primeira fase, concluídas as fundações, estrutura de paredes e alvenaria, no valor de R$1.989.000. E tem um saldo devedor de R$1.700.000. Recebemos uma verba de R$2.200.000, sendo que desse montante veio contrapartida do município no valor de R$200.000 e o restante R$2.000 do Ministério do Turismo para concluir a cobertura, o hall, o acesso às dependências e o totem. Ainda falta nos mezaninos imóveis no valor aproximadamente de R$1.900.000, do qual ainda não há verba para esse equipamento. Para realizar a obra do Centro de Convenções, que está orçado em R$2.400.000, não temos ainda a verba. Enfim, o Instituto vem realizando com seriedade e comprometimento as suas atividades. Desde já informamos que estamos à disposição para qualquer dúvida, sendo que se nos oferece, nesse momento, reiterando tal, Adalberto Pagliaro Júnior, presidente do Instituto Chico Xavier. Aqui tem o contato, os endereços, tudo isso. Se alguém quiser ajudar, fala comigo, que a gente faz o contato lá com a turma. Eu estive lá e vi de perto, quando eu estava começando a fazer, junto com a nossa turma, né? A gente viu. O Instituto vai poder ajudar muita gente em matéria de esclarecimento. Lá é um processo mais técnico, é mais de informação mesmo, esclarecimento, detalhes, para valer. Vale a pena ajudar. No caso dele lá. E com o nome do Chico, você sabe, atinge todo mundo, né? Mexe com muita gente, vale a pena. Mas é um instituto de pesquisa, até um certo ponto, do jeito que eles vão fazer, a hora que estiver pronto. O ambiente é muito bom, que é lá no bairro que eu criei lá, a coisa toda, está muito bem. É a parte da mata que tinha lá, eles entraram na mata um pedaço, muito bom. Agora, voltando à aptidão a conhecer, quem é que está procurando conhecer aqui hoje? Parece que vocês vieram aqui para isso, né? O que me consta, parece que é isso. Então, fala aí para nós. Na parafatologia, quarta linha de baixo para cima, sim. A tendência pessoal a irrompimento paracerebral.
Isso aí é para a pessoa que começa a ter uma cognição mais avançadinha, né? Então ela fica com primeiro extrapolação parapsíquica do ponto de vista de discernimento mental soma. Isso aí é que é o caminho. Agora, esse irrompimento paracerebral quase sempre ocorre com auxílio da extrapolação, o extrapolacionismo das consciências amparadoras de função. Mas esse irrompimento depois ele fica permanente ou é só um lampejo? Aí quase Pode sempre vem um lampejo. Agora depois aquilo fica mais comum, fica mais constante. Acho que pode ser. E aí tem que usar aquelas técnicas que eu uso, né? O jeito que é, o modo de ser. Aí no dicionário agora eu estou dando umas dicas de detalhes sobre esse processo de a recepção de inspiração, entende? Da intuição, quando você vai escrever. Acho que é permanente. Estou escrevendo isso. Qualquer hora vão aparecer, porque agora nós vamos ter esse verbete aqui todo dia, vai acabar todos eles vindo para cá, pouco a pouco. Isso de ser permanente talvez é a consciência bem mais evoluída. Por exemplo, o evoluciólogo, a maioria está assim, né? Eles captam o negócio. Aí tem a taquitimia, mas dentro do processo de comunicação. Então a comunicologia fica muito maior. Outra coisa, uma taquitimia com fixação o tempo todo nas centrais extrafísicas sai de baixo. Né? Isso dá um rompimento para a série. Deve ter a toda hora. Agora, na pensenologia, a penúltima e última linha, a flexibilidade pensênica na propensão para rever as autoconvicções. Quer dizer, é o processo da reciclagem intraconsciencial, que é o problema do discernimento. Né? Você, por exemplo, você está começando um novo ano, você está no segundo ano agora, no segundo mês, que é o fevereiro, né? Como é que é? Você está no fevereiro, quer dizer, uma ferveção do fevereiro, do esfervilhamento? Fervereiro. Como é que está esse mês para você? Você está fervendo com as ideias novas? Ou o negócio está parado? É baseado no fevereiro que eles colocaram o carnaval em fevereiro. Né? Quase sempre cai em fevereiro, porque ferve, fevereiro. Está esfervilhando. Agora, nós aqui estamos nessa. Aí, nós já começamos a esfervilhar, trazendo 2 verbetes por dia. Agora, rever as autoconvicções é que eu não entendi. Autoconvicções, quer dizer, você tem que estar mudando essas autoconvicções. Você não tem as mesmas. Eu te conheço, sei que você andou mudando muito, mas não sei se você continua a mudar. Aí tem que ver. Pergunta para o Arlindo. Ele recicla as autoconvicções. Aqui é a reciclagem, talvez uma revisão. É uma reciclagem, mas da cognição dos neoconstructos, do neoverpons. Tem gente aqui que trabalha com isso o dia inteiro. Por exemplo, uma delas é a Dulce. Ela trabalha todo dia nisso. Sempre tem ideia nova que ela está mexendo. Eu sei por causa das consultas que ela me faz do povo. Você é obrigado a pensar em ideia nova todo dia, no tapa. Não tem saída para você. Isso aí é o ideal se nós pudéssemos fazer isso com todo mundo aqui. Entende? Então, todo dia a gente dá para a pessoa para ela estudar uma coisa amanhã. Todo dia, todo dia. No fim do ano nós temos mais de 300 estudos aí diferentes. Então, cada dia, algumas horas. O que mais você quer? Sabe, na máfia, então, agora, como é que é a situação? Eu entendo mais botando aqui, reciclar as autoconvicções, mas tudo bem, se rever e depois reciclar. Rever as autoconvicções. Não, rever, primeiro você tem que rever para depois você reciclar. Reciclar. Você não pode estar mudando a autoconvicção, ainda mais você. Você não pode mudar de uma hora para outra isso. Como é que é? O que eu falei, aonde fica a Itália, o conservadorismo europeu? O rever está certo a tendência, aqui, mas como é que é? É que a mesma coisa é o Piccolo, tem que ir com calma. Você revê e recicla. Um é da Itália, o outro é de Portugal. Como é que a gente fica? Tem que estudar isso. Obrigado. Não pode ser assim. Você não pode julgar por terra o colosso de Rhodes. Está certo? A Babilônia. Você está entendendo? Se diz e não pode ficar no dolce far niente. Você não pode chegar e empurrar as pirâmides do Egito. O que é isso? Tem que ir com calma. É isso? Tudo é um processo histórico, antigo, ancestral. Mas fala. Professor, no dicionário
na argumentação, o polinômio, na última linha, no dicionário. Vamos ver o polinômio. Não, é no dicionário. É? No dicionário. Ah, você está falando aonde que está isso? Na argumentação, o senhor colocou um polinômio na última linha. Ah, sim. Polinômio, paracélio, autovolitação, telepatia, consciência e êxtase. Esse aí é o top, né? Em matéria de interdimensão, multidimensão, é o top. Paracélio, autovolitação, telepatia, consciência e êxtase. Quem tem alguma lucidez sobre a autovolitação tem facilidade para entender o processo de pensamento dos outros. E já começa a querer pesquisar e conhecer alguma coisa de consciência e êxtase. Isso é o top em matéria de intercomunicação, intercomunicabilidade. Por isso que a gente colocou aqui. Agora, o que é engraçado é assim, tem comunex que não tem processo de comunicação, assim, pela volitação, não existe isso. Lá é quase igual aqui, quer dizer, igual um bairro degradado de uma metrópole. Tem muito lugar assim, é baratrosférico. Agora, aqui o que nós estamos falando já é um nível mais avançadinho. Entende? E no item 3? É a intermissiologia, a tendência, inspiração, vocação, já quando consciência, tendo vivenciado o período da intermissão pré-ressomática, mais prolongado, com lucidez, sentir a carência de sondar intimamente os sítios da natureza, o viveiro da mata espessa, cheia de vida, de modo direto, devassado, e de um lado para outro, ao modo de um pássaro visitante extrafísico, como experimentava através da volitação antes de ressomar, e da qual permanece saudosa. Isso é eu sofri isso durante muito tempo. Eu não sabia porque que eu tinha ainda tem uma certa tendência. Nós estamos andando, eu ando no carro lá com a Cris, e fico olhando assim o povo à distância, quando a gente passa na estrada aí, ver aquela casa lá no fundo, me dá vontade de sair lá para ver as coisas, o que está plantado, como é que é a situação, o que há. É o holopensene. Agora, isso é por causa do processo de assistência. O Zéfiro fez isso demais. Então, agora, eu não tinha assim uma ideia por que eu sofria tanta recorrência disso, uma certa tendência, entende? Agora, com o passar do tempo, eu entendi tudo, me explicaram como é que era a situação toda. Agora, o melhor da história. Eu sou capaz, conforme o dia, na hora que eu entro na hipnagogia, eu faço isso. Então, eu começo o processo da hipnagogia, começa aquelas coisas que aparecem, que é o problema pictográfico. Aí eu procuro dar um jeito de entrar na pictografia. Quando eu vejo, eu estou no lugar. Faz projeção, através da hipnagogia. Entende? Eu fiz isso durante muito tempo. Quando eu fazia muita projeção, às vezes as projeções que eu desencadeava eram assim. Porque a hipnagogia tem o dia que você tem as manifestações coloridas, aquela porção de informações, e tem dia que você não tem nada. Mesmo se você procurar, não acontece nada com você. Há uma porção de processo que ocorre nisso aqui, no cérebro, para a pessoa entrar nessa. E outra coisa, a hora que o negócio passa, que há um problema de descoincidência da coisa, é que acontece o fenômeno. Agora, é interessante a gente pensar nisso tudo aqui, que é o processo da visitação, é o pássaro. Agora, eu estou mostrando isso tudo aqui, eu já vi, já tive experiência para ver. Esse caso, por exemplo, da astronauticologia, isso é um fato. Olha o meu negócio lá com o ITA. Quanto tempo eu trabalhei lá com eles, dei curso lá dentro, tudo. Os povos tudo tem tendência de volitação. Entende? Agora, o meu filho gosta mais dos aeromodelos. Então, agora ele tem o octóptero, que é um helicóptero pequenininho, aeromodelo, mas ele tem só 8 hélices. É uma loucura, ele vai para todo lado, faz tudo que tem. Ele foi ao Rio, da mesma hora, fez 3 contratos que o povo quer, filma as coisas todas lá. Vamos ver o que vai dar isso. Agora, eu comecei a ensinar ele os processos de aeromodelo muito cedo, devido ao problema de robô e outras coisas mais. Agora, já menino, 8, 9 anos, ele já se destacava no meio dos aeromodelistas todos. Aí o povo pensava que era só eu que fazia os aviões. Não era, eu ensinei no início,
mas depois não peguei mais naquilo. Agora, o que é que se passa? Fizeram um exame com ele, depois ele virou professor, ele e o amigo dele, os mais jovens da turma toda de aeromodelista no Rio, lá no campo dos Afonso. Agora, o que se passa? Ele virou o professor que orientava a turma a fazer os aeromodelos e a mostrar, fazer a exposição do aeromodelo. Ele era menino. Agora, eles achavam aquilo muito esquisito. Agora, o Fausto, amigo dele, também é muito bom. É da família dos americanos lá que tem. Eles foram criados juntos. Agora, hoje, ele está com esse helicóptero, que isso aí bate o recorde, tudo que ele tinha, porque ele mexia com aviões e mexia também com helicóptero. Agora, esse octóptero, quer dizer, 8 hélices, não é fácil. Agora, controlar aquilo não é fácil. É tanto que esse aí pode dar para qualquer um, aqui ninguém vai saber mexer com aquilo. Tem que estudar muito para chegar ali, não é fácil. Para ver como é que é, porque uma coisa puxa a outra. Você está entre 8 fogos diferentes para dirigir, governar um veículo, isso não é fácil. E aéreo, ainda por cima, aquilo é um perigo, pode vir em cima de você. Ele é mais ou menos assim. Agora, fotografa, filma, faz tudo isso aqui. Agora, o filme fica bom, nítido, é impressionante. A coisa mais pesada que ele tem é justamente a câmera. Agora, é muito bem bolado isso aí. Você veja, aqui, ó, o maior feito dele foi fazer o negócio de atravessar um fio nas cataratas para ir entre o Brasil e a Argentina, porque eles estavam sem solução para aquilo. Falei assim, não, eu faço isso através do octóptero. Colocou o negócio, estendeu o fio, foi de um lado até o outro, segurou lá do outro lado. Isso aí ajudou tudo o que eles queriam fazer lá. Depois desse fio, eles colocaram o cara lá que quis passar em cima. O Arthur é que resolveu o problema deles. Tinha cara lá que falou, isso é impossível. Não pensa nisso, que isso é um perigo, não sei o quê. Aí ele chegou lá, não, vamos resolver isso agora. Peraí. É o problema. Então, você veja, são pessoas que estão habituadas com isso. Né? Lá no ITA, tinha um brigadeiro, que era meu amigo, e ele tinha muito cartaz dentro da aeronáutica, tudo isso. Ele pegava, às vezes, um avião, ele mesmo pilotando, ia ao Rio, me pegava e eu ia no ITA. Tudo de avião com ele. Agora, era engraçado que ele tinha os ordenanças dele, né, os ajudantes de ordem, aquele povo todo junto, vinha no avião. Agora, eu sentava com ele na frente do avião, para bancar o copiloto. Fora de série. Agora, eu ia para lá, ficava com a turma das altas patentes lá dentro, almoçava no restaurante deles, tudo dos grandões. Outra coisa, a primeira coisa, eu chegava e queria conversar com o reitor. Tem uma época que tinha um reitor lá que tinha 2 metros de altura, um cara formidável, mas conhecia tudo sobre os negócios de aeronáutica. Agora, a maioria é brigadeiro, né? Essa história, tudo é brigadeiro. Agora, eu tinha almoço com eles, tudo era na base dos oficiais lá. Bom, o melhor da história, eu estive lá e demos umas aulas, umas coisas. Lá pelas tantas, eu tive que viajar, não fui lá mais. Então, eles fizeram uma espécie de abaixo-assinado para eu voltar lá. Aí eu voltei, dei um curso grande, uma vez só numa aula que eu fui dar, tinha mais de 800 pessoas lá dentro. Tinha o brigadeiro, vários brigadeiros com a família, a senhora dele, tudo na frente. E eles fazendo, aquilo demorou horas, um questionamento das coisas que eles queriam saber. Agora, lá pelas tantas, eles ficaram assim meio de lado comigo pelo seguinte, a meninada queria passar a noite toda fazendo pergunta para mim enquanto eu estava lá. Aquilo perturbava, né, os estudos deles. Eles foram me avisar e eu parei com o negócio. Que eu ia, daí a pouco tinha 50 acadêmicos em torno de mim para fazer pergunta a noite inteira. A gente ficava no ar livre. Agora, eu cheguei a escrever artigo na COVA. A COVA é o jornal acadêmico da comunidade. A comunidade lá é uma comunidade mesmo, tem tudo. É como se fosse uma cidade lá dentro. Tem até tipo vereador, designação de departamento, sabe? Do jeito que é que tem, por exemplo, secretarias, lá tem isso tudo lá dentro da comunidade. Agora, outra coisa, o povo fica pensando que lá tudo é belicista, não é, e é por isso que eu ia lá. Quem vira belicista lá, ou entra na aeronáutica propriamente dita com o tempo, é só 10% dos alunos. A maioria não é.
um dos lugares que mais ensinam em matéria do Brasil. A biblioteca que o ITA tem é das melhores da América. É uma coisa de doido em matéria de biblioteca técnica. Uma beleza. Agora, meus livros tem tudo lá. Professor, quais são os temas? Aqui, Tânia. Quais são os temas do ITA? O senhor está me dando uma notícia interessante. Eu sou da aeronáutica. O que vocês querem saber? Vamos estudar tudo aqui. Aí eles vinham com os processos toda a projeção. A maioria dentro da projeciologia, alguma coisa mais séria de projeciologia. Porque a pessoa que vai lá para o alto, ela sente como se tivesse descoincidida. Muita gente passa por isso. Até o Santos Dumont, que andou pouco lá em cima, ele falou que daqui de cima a situação é diferente daí de baixo. Começou a explicar isso. Tem processo dele assinado sobre isso. Então lá tinha de tudo. Outra coisa, lá no ITA, que eu fiquei conhecendo os russos, que pegaram o meu livro Projeciologia e levaram e traduziram, mas eles não publicaram. Ficou só entre os técnicos do processo que interessava para eles. Tudo gênero aeronáutico. Que o ITA teve, durante uma boa temporada, muito intercâmbio com os russos. Uma vez eu conversei com 2 que estavam lá, eles vieram, tudo para a gente ver o que faziam. Agora, outra coisa séria no ITA é o seguinte, lá tem jornal interno, tudo sério. Tudo que se passa é registrado. Então, por exemplo, tem um monte de fenômeno que aconteceu com a gente, com amigos nossos, com a turma que trabalhava comigo, de fenômeno, tudo registrado lá no histórico do ITA. Está tudo lá, tem documento disso tudo. Agora, tem um nosso amigo que eles iam soltar um foguete, né? Lá naquela especial, lá naquele local que muito tempo eles mandaram no Brasil. Ele, então, viu um negócio que deu um problema com o foguete antes da notícia aparecer. Ele viu lá no ITA. Isso tudo está registrado lá. Agora, foi a partir disso também que um deles, que era também do INPE, porque o INPE e o ITA, tudo tem muita relação. Eu falei nos 2 lugares, eu debatia no INPE, aquele negócio todo com uma série de cientistas. Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial. Pois é. Mas o outro, o ITA, que é o aeroespacial grande. Agora o INPE que faz... Eu sou da aeronáutica, professor, o senhor está falando. Eu nasci no hospital da aeronáutica. Eu sou da área. O último contato que eu tive mais direto com eles, ainda tem um amigo meu que trabalha lá com eles, mas enquanto ele manda material aí, ó, a Cris recebe. Mas o caso é o seguinte, o último contato foi uma senhora que esteve aqui, que era professora no ITA, e tinha um aluno dela, o filho, que era aluno lá. Então ela veio aqui e pediu para a turma, para o Instituto, mandar gente lá, isso já faz alguns anos, que depois eu nunca mais apareci lá. Eu parei de ir nesses lugares assim diferentes. Né? Eu ia muito, uma certa época, para ter contato com o povo, saber como é que era. Paulo. Agora, a melhor coisa que aconteceu lá no ITA, que eu achei muita graça, porque o povo estava comigo, todo mundo começou a rir, foi, até um certo ponto, foi uma gafe da minha parte. Mas a intenção, você sabe, eu pergunto tudo, né? Sondo tudo, quero saber de tudo. Então, a senhora que estava lá, eles estavam acabando de organizar a biblioteca, aumentaram muito o departamento, aquela coisa lá enorme. Então, me pediram para arranjar um monte de meu livro, principalmente projeciologia. Eu, então, mandei um monte de projeciologia para lá. Então, devia de ter, no mínimo, uns 10 volumes. Aí, ela me pediu para dar uma vistoria na biblioteca com ela. Eu fazia uma visita para ver como é que era. Aí, na pela Santa achei e falei assim, pois é, aqui, ó, tem seus livros aqui. Aí eu olhei e falei, mas tem só um livro de projeciologia. E os outros, o que aconteceu? Não, está tudo funcionando. A gente deixa um livro, porque um não pode fugir, não pode sair. Agora, se tem um, deve ter 8 ou 9 na mão dos estudantes. Tá tudo aí. Ela foi lá e mostrou o registro, está tudo lá registrado o nome. O povo estava estudando o livro. Agora, ela vira para mim e fala assim, você notou também que tem um espaço em branco, é para chegar com os livros, tem que colocar aí. Agora, isso tudo foi engraçado, o povo começou a rir de mim, né? Porque eu falei, vem cá, eu mandei tanto livro, só tem um, não entendi. Os outros estão... Eu queria saber, né? Se tinham passado a mão nos livros ou se o negócio estava lá. Não, passaram as mãos, mas para estudar. Paulo. Foi uma gargalhada em cima de mim.
Só para a Tânia saber, em 89, o Wagner e eu fomos ao ITA, ao INPE, durante o ano inteiro. Nós demos aula para 150 professores e alunos, o curso completo de projeciologia. Agora, eu dei certificado de curso lá no ITA. Está precisando voltar, foi 89. Tinha até oficial que recebeu o certificado meu. Não está precisando voltar? Pois é. Eu atualmente eu não sei como é que está o ITA. Voltar. É, porque a gente tinha um contato lá, que era o capitão Baranoff, né? Ele morreu. Ele que era o nosso ponto de contato. Agora, quem então, está ele organizou mais... as turmas de curso lá. Nós tem agora um amigo nosso que trabalha ainda lá no INPE. E no ano passado, Valdo, apareceu aquele casal aqui, brasileiros, mas morando nos Estados Unidos. Ele era um dos alunos daquela turma. Ele se apresentou como tendo sido um daqueles alunos lá do INPE, da gente. Legal. A turma lá é muito boa, é gente muito boa. Se mulher bonita chama assédio, então os árabes estão evitando a exigir que as mulheres usam burca. Ah, você descobriu isso? É agora? Já falei nisso, a gente sabe disso há meio século. Isso é antigo. Outra coisa, isso mostra que os árabes têm medo de mulher. Chama misoneísmo. Quando um homem tampa a mulher toda, porque ele tem ciúme dela e tem medo da situação dela. Isso é clássico, é internacional, não é só árabe, não. Olha bem, uma mulher muito bonita, que está com um homem, e ela está toda tampada, você vai falar, é etnia, é a cultura, é o processo específico. Não interessa. Na minha terra chama-se folclore bobo. E as mulheres são boboca de se submeter a isso, são escravas. Recentemente fui convidado a participar de reunião em centro espírita. Falei que não tenho interesse em realizar estudos por não concordar com algumas posturas que considero dogmáticas, mas que poderia trabalhar através de exteriorização de energias. Seria desaconselhável tal tarefa pelo caráter doutrinário da religião espírita ou poderia ser algo benéfico? Olha, soltar energia positiva, exteriorizar em favor dos outros sempre é positivo, né? Eu não vejo nada negativo nisso. Poderia expandir os seguintes pontos. Fatologia, página 19, penúltima linha. A sempre-aprendência. O caso todo é o seguinte. A sempre-aprendência é o termo que a gente usa de base latina para mostrar que a pessoa tem que ser autodidata a vida toda. Na hora que ela for para a cremação, ela deve falar, espera aí que eu ainda vou dar uma lida aqui no negócio que eu estou aprendendo, que eu ainda não entendi, espera aí. Então, ela lê o que quer dizer cremação e o que acontece depois com a cremação. O que vai acontecer com a cinza. Aí, agora pode me levar. A sinergismologia, página 19. O sinergismo inversor intelectual gerante polímata. Se o inversor começar a estudar as coisas muito jovem, ainda adolescente, a hora que ele chegasse aos 70, 80 anos, ele vai ser um cara com alguma erudição, pelo menos, é um polímata. Tecnologia, página 19, a técnica da reserva de leitura. O problema é o seguinte, é você ter uma série de livros que você ainda não leu, que fica na fila para você ler. O ideal é ter 160 obras. Isso aí, junto com os amigos meus, nós chegamos à conclusão que o número ideal é esse, que aí não sobra nada. Tem verbete que eu já falei. Em sinergismologia, página 19, segunda linha. Poderia expandir o sinergismo, cognição útil, discernimento cosmoético, comunicação clara, cognição útil. Então, você está trabalhando com alguma coisa, fazendo pesquisa ou investigação de algo que é um conhecimento que você tem aplicação. É prático, objetivo, útil. O discernimento cosmoético, você tem que saber distinguir se aquilo tem moral ou não tem. Não pode ser uma coisa nem amoral, nem imoral. Tem que ser moral. Então, é cosmoético. E depois, com isso, então, você mostra uma comunicação clara. É o que eu tento fazer. Observa, por exemplo, nesse verbete do dicionário, volitaciologia. Olha a tendência, o esforço que nós estamos fazendo para mostrar clareza nisso. Olha como é que o dispositivo do texto, como é que é feito. Vocês olha bem por aí. Tem aí um processo, por exemplo, aqui, ó, uma divisão no meio da página, a fonte que nós usamos é 12, todos os subtítulos terminam em logia,
todo título termina em logia para a pessoa não ter dúvida. Ela tem que pesquisar o que significa cada palavra dessa. Mas isso é claro, com o passar do tempo fica tudo mais fácil para a pessoa entender. Então, vale a pena ver o sinergismo, cognição útil, discernimento cosmoético, comunicação clara. Ouço falar sempre sobre energia e do ambiente onde está situada o CAEC, também dos cursos intermissivos. Isso me deixa super curioso e com imensa vontade de conhecer e participar das atividades. Mas tenho 35 anos e minha renda provém do meu emprego, ou seja, devo prorrogar essa vontade e esperar uma condição mais propícia. Poderia falar sobre Oswaldo Polidori, ele faz parte do movimento espírita e fundou o Divinismo. Olha, o Oswaldo Polidori era uma pena, ele já era considerado, naquela ocasião, assediado por muita gente. Então, é um dos piores que mexeram nesse assunto, da época do espiritismo. Ele é da minha época, Oswaldo Polidori. De modo que não vai nessa. Começa que ele escreveu um negócio chamado divinismo, por aí vocês veem. Mas tem muita tolice, bobagem, excesso, exagero nas coisas dele. Muita gente dentro do espiritismo já conhecia ele, é só conversar com os outros, qualquer um vai saber. Não dê muito valor para isso não, que o material dele não serve. Como posso treinar para ter lucidez durante a hipnagogia, para atingir a projeção? A primeira coisa é você se preparar para ir se recolher, na hora que você vai dormir. Se preparar para isso, porque a hipnagogia ela acontece logo em seguida. Então, a primeira coisa é o seguinte, estar bem preparado, não ver filme de terror, não ver nenhuma coisa que tenha os bang, tiro toda hora, explosão, diabo, carro, que um passa em cima do outro. Uma coisa bem tranquila para fazer você raciocinar. Se você entra nessa, você vai entrar numa reflexão anterior. E isso vai levar você a ter uma hipnagogia melhor. Tem que pensar. Professor Valdo. Sim. Aqui no B. Na página 19, no final da quarta linha, poderia ampliar o conceito de a retroforma holopensênica, podendo predisponer ou se antepor às pesquisas cognitivas. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Que você tá... Na quarta linha de parafatologia. Podendo predispor ou se antepor às pesquisas cognitivas. O problema todo é o seguinte, se você vai para um local, ou vive no local, ou trabalha num local que você já teve experiência anterior, você tem uma retroforma holopensênica. Isso, então, o que é que se faz? Ela pode predispor você mais do que as pessoas que estão ali a desenvolver algum trabalho positivo, porque as energias são a favor. Você já esteve ali. Então, devido às energias gravitantes, se você fez alguma coisa boa, aquilo vai te ajudar depois. Por isso que a gente fala, a energia gravitante, ela tem aonde você está. Se você trabalhou no lugar, aquilo está ali. Por exemplo, eu falei aqui, o meu consultório que eu trabalhei lá em Uberaba durante muitos anos, quando eu fui lá, que o negócio está uma tapera, a gente chega lá e eu recebo um banho de energia. O ambiente está cheio de energia. Muita gente foi comigo e sentiu. Falei, ó, veja se tem energia aqui. Todo mundo sentiu. Isso há quantos anos? Faz só meio século. A gente deixou aquilo lá. É impressionante pensar numa coisa dessa. E todas as peças do consultório estão cheias de energia, você nota, positivo. No entanto, a parede está rachada. Eu falei com eles, vocês têm que destruir isso, que isso aqui pode cair na cabeça de alguém. Pois é, você viu, né? Então, isso é a forma holopensênica. Ela predispõe, ela se predispõe e ela se antepõe. Ela faz a coisa antes das pesquisas cognitivas. Ela, então, prepara a sua cabeça mais receptiva para entender as neoverpons, as verdades relativas de ponto. E como a gente pode potencializar isso? Não, a primeira coisa é você saber onde é que tem a forma holopensênica. Eu, por exemplo, eu tenho uma certa forma holopensênica, mas muito suave, no Brasil. Eu estive em 3 lugares do Brasil. Eu já estive nos 3 lugares para ver. Foi por isso que eu fui para Ipanema lá, morei lá mais tempo e tal. No Rio, eu tinha um certo domínio da situação naquela área perto do mar. Entende? Eu tinha forno, eu tenho forno, com o mar e com o processo do Rio. Agora, eu vi um processo lá no Nordeste, depois uma parte na Bahia, depois outra no Rio.
Eu estive aqui há muito tempo, no início do processo, no processo brasileiro. Entende? Outra coisa, não fica pensando que eu vim aqui com as caravelas dos chineses, nada disso, foi mesmo com português mesmo. Vida dura. Tá. Professor Valda, aqui. Mais uma, desculpa. Sim. A Ela tem mais tendência uma. pessoal ao irrompimento paracerebral. A de Onde embaixo. que está? Isso está na 6ª linha, no meio, também de parafatologia. A tendência pessoal. A tendência pessoal ao irrompimento paracerebral. É isso que nós estávamos falando aí antes. O problema todo é o seguinte: se você estuda muito e procura ter cosmoética, fazendo assistência, quer dizer, estudo, cosmoética e assistência, esse trio, esse trinômio, vai fazer com que o seu paracérebro fique mais acolhedor. Com isso, você entra mais em contato com o amparador extrafísico de função, se acessa com menos dificuldade as centrais extrafísicas, você pode ir até numa parapsicoteca enquanto está aqui no corpo. Estudo é importante, devido ao processo da projeção. Estudo ajuda o problema da projeção. Então, esse rompimento paracerebral é justamente isso. É o que nós estávamos falando aí antes. Caminha para o estudo conscienciês, para a cosmoconsciência, que é um fenômeno fora de série. Uma série de condições positivas. Obrigada. É a autoconsciencialidade mega cognitiva multiexistencial que a gente está falando. É outra coisa também. Ó. Logo em seguida eu estou falando isso aí. Isso é um fato. Professor, Sim. na primeira folha, na fatologia, na 7ª linha de cima para baixo, no meio da 7ª linha, o senhor pode falar desse reconhecimento dos trafais cognitivo? O reconhecimento. O reconhecimento Como é que é dos isso? trafais cognitivos. Por exemplo, é você olhar e você falar assim, não, eu estou péssimo em matéria péssima, em matéria de associação de ideias, não estou bem. Isso não é um Ou conhecimento. aquela outra pessoa que vive e fala assim, minha memória está falhando demais. Isso tudo é trafal. Pois é, mas isso é conhecimento, o reconhecimento. É a mesma Reconhece que coisa? aquilo vem de trás. Você já está assim há muito tempo. Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem uma péssima memória aqui, ela às vezes está assim há 5, 10 somas, quer dizer, corpos humanos. Que o negócio já vem de muito longe. Então é a paragenética dela que é desmemoriada. E aí, isso aí qual é terrível a gente pensar, mas tem alguma, disso. Eu já encontrei gente assim. Aí o senhor colocou aqui na tecnologia, quais são as técnicas? A técnica aí é a pessoa procurar fazer registro. Hoje, com computação, o problema de laptop, isso ajuda demais a memória. É o caminho. Tem que melhorar a memória aqui, para que o resto melhore. Sem memória, a pessoa perde a personalidade. Tá. Muito Ela obrigada. no extrafísico, ela não rememora, ou rememora bem pouco. Não, Nesse caso. num caso desse, às vezes, ela passou na baratosfera, né? E nem Eu já vi sabia que estava gente lá. assim que, se o negócio é um desmemoriamento grande da pessoa, pode estar certo. Aquilo não é só assédio. Vai e volta. O processo é baratrosférico mesmo, não tem saída. Eu vi cada caso nesse sentido que não é fácil, em matéria de memória. Agora, por exemplo, às vezes essa pessoa já foi epilética durante 2, 3 vezes, 2 ou 3 corpos, entende? Que isso afeta o processo da memória ainda mais. Então a fixação piora. Outra coisa, são essas consciências que eles falam, não adianta ir na parapsicoteca. Eles ainda não estão preparados. A parapsicoteca transcende aquele nível de recepção que a consciência é capaz. Não adianta, ela não tem capacidade de absorção, ela não pode aurir nada com isso. Então você veja, ir na parapsicoteca, porque a pessoa já tem algum nível mnemônico ou holomnemônico razoável. Senão, ninguém vai perder tempo com ela. Estou com 46 anos e até hoje tenho certa insegurança quanto ao meu modo de vida. Trabalho em educação, gosto do que faço, mas na vida pessoal tenho sempre ansiedade e sensação de que não é isso só que devo fazer.
Tenho potencial para muito mais, mas não deslancho. Divido algo e quando me dou conta, já decido algo e quando me dou conta, já parei com tudo, desisti, estou marcando passo de novo. Tenho um relacionamento mais calmo agora, já foi bem conturbado. Ele atende aos filhos dele. Então, não moramos juntos, mas também não conseguimos ficar distantes. Sinto confusão na minha cabeça. Ainda não tenho certeza do que quero mesmo. Poderia me ajudar? A primeira coisa é o seguinte, olha bem a sua idade. Pela idade, então, você tem mais ou menos responsabilidade. Segundo, se você trabalha em educação, o que você já escreveu? Quais os artigos você já fez a respeito? E o livro? Quando é que você vai escrever um livro? Independente da conscienciologia. Se é da educação, a pessoa tem que mexer com a comunicação. A comunicação escrita, que é o autorado, é muito sério, seja para quem for. Docência, professor, pedagogia, isso aí, como é que é? Licionar? Docência? Tem que fazer comunicação de ideias para esclarecer o público. De modo que você tem que pensar nisso. Como é que você está? Outra coisa, depende da sua idade, é preciso ver esse negócio de um morar num lugar, o outro morar no outro. Dupla evolutiva não resolve assim, não. Tem que decidir. É ou não é? Como é que é? Que tal, se precisar, você pegar os filhos dele? Vão virar filho seu. Faz isso. Vem o whole pack, todo o pacote inteiro. Ele e os filhos. Desde a adolescência, diversas pessoas me chamam de Rodrigo. Isso é bastante recorrente. E acontece em diversos ambientes diferentes, entre pessoas que não se conhecem. Trabalho, CCCI, amigos. Tenho um irmão chamado Rodrigo. E essas pessoas normalmente não o conhecem. Essa semana ocorreu novamente essa situação. E a pessoa se justificou falando, mas você tem a cara de Rodrigo. Isso é que normalmente me falam. Gostaria de entender melhor esse fato. Poderia ter relação com alguma retrovida, acoplamento com meu irmão? Que tipo de hipótese pode levantar para pesquisar tal fato? Não, anota tudo e fica de olho, e quando tiver qualquer caso, olha a circunstância do caso. Vê o que é que o caso pode oferecer a você de esclarecimento. O mais, não, eu não vejo nada demais, não. Agora, seria bom, quando você estiver, por exemplo, aqui no CAEC, colocar seu nome bonitinho. O crachá existe para isso. Aí você liquida com o negócio, ninguém vai te chamar de Rodrigo. Quem está falando é o Felipe Couto, sabe? Ele tem um irmão chamado Rodrigo, que estava aí esses dias. Mas então... Foi perguntado aqui na quinta linha da fatologia, na página 18, as equações cognitivas. Quinta linha. As equações cognitivas. Pois é, o processo todo é o seguinte, você tem que fazer as equações de todo tipo. As cognitivas são as mais importantes. Então, você vai juntar todas as suas faculdades mentais, sensoriais, todos os seus processos de hiperpercussiência, para ver como é que você controla uma coisa com outra. Uma das coisas mais sérias nessas equações é você pegar aquilo que você tem mais tendência positiva e procurar enriquecer aquilo que você tem menos tendência cognitiva. Então, uma coisa ajuda a outra. Uma pessoa, por exemplo, aquilo que eu falo, tem uma característica muito clara, objetiva e prática. Se uma pessoa, por exemplo, ela não está com boa memória, mas ela é boa de associação de ideias, ela sabe como fazer associação de ideias, é bom ela pegar a associação de ideias e trabalhar com a memória através disso. Entende? Agora, julgar hoje com computação, etc. Tal, as equações cognitivas têm que ser tiradas por aí. Entende? Você pode levar até dentro de um processo maior, matemático, ou pelo menos aritmético, sobre o assunto, para clarear você. Aonde é que você bate o pino, por que que bate, fazer estatística disso, ver como é que é. Outra coisa, há muitos macetes dentro do processo da matemática, pode te ajudar a estudar suas faculdades mentais. Pensa nisso. Aí no começo o senhor falou que tudo a gente tem que fazer equação, mas a mais importante é a cognitiva. Mas o que o senhor diz assim, de tudo a gente tem que fazer equação? Tudo na vida é equação, se você for pensar. Qualquer coisa que você faz. Por isso tem tanta estatística para tudo, porque isso mexe com o processo aritmético. Não tem jeito. Tudo quanto é informação que tem, você pode fazer uma equação.
Essa informação vale isso, que vai dar com isso, que vai dar com aquilo. Tudo isso é equação. São os termos que você faz uma equação. Como é que você faz? É baseado nisso. Eu, por exemplo, eu estudo tudo na base de estatística, tanto que eu pedi para o nosso amigo, o Flávio, para estudar uma IC na base da estatística aqui. Estuda a equação, dentro do problema nosso. Agora, o meu caso aqui, ó, os balanços que nós fazemos, tudo é um processo de equação do trabalho da gente. Por exemplo, até o momento tem 11 perguntas de fora. Teve um período desse agora, na semana passada, que todo dia estava mais de 30 perguntas por dia de fora. Entende? Porque isso varia. Agora, por que isso? De que modo que é? Nós já estudamos essas coisas todas. Tem as fases, vai e volta. Sempre tem. Agora, por exemplo, atualmente nós temos aqui uma série de perguntas jejunas. É muita gente perguntando coisa trivial, inicial. Então, todo mundo tem que ter muita paciência quando a gente está atendendo isso tudo, que é o jeito. Entende? Que é coisa muito ainda primária, certas perguntas. Mas mostra que é gente nova que está chegando agora. E vocês veem pelas perguntas que está sempre gente chegando novo. Não, eu estou fazendo isso faz 2 meses. Eu estou aí faz 6 meses. A outra faz 5 meses. Não sei o quê. Tudo gente nova. Então, isso aí é importante a gente estudar. Tudo é um processo equacionado. Quando teve a publicidade, né, na TV, teve bastante, durante um tempo até longo, né, que foi muita gente nova chegando. Se fizer, vai chegar mais gente, porque sempre tem os buscadores borboleta que não sabem para onde vão. E sempre ajuda muito. Funciona. Walter. Sim. Na página 2 do dicionário, tem lá o número 4, autocuraterapia. Ali não seria, seguindo a ordem, não teria que ter também logia? Não. O problema todo aí é o seguinte, autoconsciência terapia, eu posso pôr terapiologia. Você tem, às vezes eu uso isso. Eu aqui só porque eu chamei a atenção, porque isso aí é difícil. Mas a gente pode pôr. Uma outra coisa, o certo aqui é autocuroterapia, não é cura, não. Outra coisa aí que está faltando também, viu, Luiz? É que energias conscienciais, geralmente, nesse caso aqui, eu coloco o itálico, está faltando o itálico. Agora, eu posso colocar aí que a maioria é assim, mas olha, não são todas, não, é a maioria. Por exemplo, quando a gente faz uma enumeração, você vai ver que não segue a logia, que a numeração é que comanda. Então, aqui, eu baseei, foi nisso, a enumeração. Olha que tem outros assim, você vai ver depois. Tá. Agora, o subtítulo em si, todos eles são de logia. Isso aí não tem exceção. Subtítulo. Tá. No caso, a enumeração que não... Hein? No caso, a enumeração só que não... Isso aí é uma enumeração, então ele está certo sobre esse aspecto. Tá. Mas agora tem uns que tem enumeração toda, às vezes 20 coisas, 30, não tem logia nenhuma. Entendi. Isso é de propósito. Agora, por exemplo, na hora que vai mostrar aquela enumeração, entende? Taxologia, numerologia, caracterologia, tipologia, está tudo de logia. O subtítulo, você sabe o que é? Sim. O subtítulo é o que comanda o texto de cada divisão. Cada verbete desse tem 3 a 7 divisões. O ideal é o de 6. Esse aqui, por exemplo, tem 5. Ele tem 5. Entende? São 5 divisões. Agora, veja, ele tem 2 enumerações. A enumeração pode aparecer em qualquer divisão. Eu tenho já umas 15 páginas de instrução de como fazer o dicionário. Já vão para mais ou menos, acho que uns 8 meses que eu estou trabalhando nele. Então já está começando a ficar adulto. Dentro de uns 2 anos eu acho que eu vou saber direitinho. Agora, até o fim do ano, esse ano, eu quero completar o primeiro volume. 900 páginas. Faltam 230 páginas aí. É o problema da equação. Olha como é que eu sei isso tudo. Olha a estatística. Eu tenho tudo. Faltam 230 exatinho no dia de ontem. Agora, eu tenho vários verbetes para colocar lá. Quer dizer, se eu colocar todos que eu tenho, já vão para 220. Porque possivelmente, com 5, eu já pego 10 páginas. E à medida que você vai fazendo, você vai compondo esse manual de... Não, eu tenho orientação aqui, eu estou com os dados aqui, essa pasta aqui, dicionário, pastas ativas. Então, eu vou ler só para você. Tudo meu
tem equação e é ordenado. Então, aqui está. Ordem da madrugada. O que eu tenho que fazer de hoje para amanhã? Quase sempre é 1, 2 horas que eu vou trabalhar até às 6, 7 horas. Agora aqui. Esse aqui é um negócio para ser acrescentado. É uma adição que eu tenho que colocar. Agora, esse aqui para estudar. Autoparamundividenciologia, que é mais do que aquele verbete que eu trouxe aqui da enciclopédia. Agora, aqui está um processo para estudar o Pensene com dados mais profundos do Pensene, que eu tenho que fazer um verbete. Tem outro aqui, que é da interassistenciologia, mas eu não sei o que é que eu vou fazer por causa do nome, que lá que já tem. Então, nós temos que ver o que eu vou, porque é um aspecto que eu ainda não falei. Tem outra aqui que é a conformaticologia, que esse aqui eu já dei um toque aqui, como é que era. A conformática é um negócio muito sério, aqui o que eu quero expor, porque ela mostra que todo mundo está atrás da análise de conteúdo e fala nisso. Mas ninguém fez uma para-análise ou mega-análise conformatológica. É isso que eu vou explicar. Uma outra coisa, eu vou escrever um negócio aqui que vai ajudar você, que é a prefaciologia. Entende? Que é o que você sempre pediu também para a gente fazer. Agora, ó, o que é que eu tenho para me orientar? Isso aqui é um quadro que mostra os verbetes, os 7 tipos que tem. Entende? Não posso errar nisso, porque qualquer coisa, se você errar, aparece logo. Esse aqui não tem jeito de esconder, você está entendendo? Então, por exemplo, ó, de 3, de 4, 5, de 6 e de 7 divisões. Tem aqui, todas elas marcadas. Quando eu vou fazer, se eu tiver dúvida, eu já decorei isso tudo, mas se eu tiver dúvida, eu olho por via das dúvidas, para não haver erro. Você fica no mural. Atualmente eu não estou errando mais, eu já estou fazendo tudo certo. Mas eu não confio, né? Se eu ficar cansado, eu começo a errar. Agora, aqui, ó, tem uma coisa mais séria, é a parte técnica. Então, o que se passa? Ó, DAC, técnicas. Então, a primeira coisa que tem é a estatística básica do DAC. Então, está aqui. Dicionário de argumentos da conscienciologia, em andamento. Abertismologia, acaba na página 28. É onde termina a introdução. Agora, letra Z final, são 642 páginas maciças. O extra começa na página 644. As ICs, nós dedicamos 28 páginas para as ICs. O volume tem 900 páginas. Faltas, 230 páginas. Isso aqui, quase todo dia, quando eu faço muitos verbetes, eu olho para me ver como é que está a situação. Agora, verbete dos domingos, que é esse que nós trazemos aqui. Aqui tem tudo que eu já trouxe. Aqueles que tem até hoje, eu estou até com uma listagem aqui, ó, que eu já dei para ele, não é preciso de ver os que vão ser publicados, para ver. Agora, hoje eu dei para ele, que vai passar lá, ao todo são 44 por aí, né? Quantos volumes? 34. Walter, quantos volumes que você pretende chegar na... Vai depender do fôlego, da vida. Eu estou com 80 anos, né? Vamos ver o que vai dar. Eu vou fazendo até quando for. Agora, outra coisa, DAC mega análise. Do jeito que está fazendo essa mega análise, eu estou começando a estudar isso do ponto de vista do volume inteiro. Então, eu quero ver depois o que você vai achar de mega análise, o que você vai achar por você. Agora, aqui, ó, ainda tem uma pasta de detalhes, coisas que estão assim no pedaço, que ficou pelo caminho, que a gente tem que estudar. Então, eu escrevo tudo para ver como é que é. Por exemplo, sobre parafenomenologia, eu já escrevi lá, mas tem umas coisas muito sérias. Então, por exemplo, tem um negócio que chama tri-mega-parafenomenologia. Tem outro que chama tri-recepciologia. E por aí vai. Energo-retrotransmissiologia. Isso tudo é brabo, tem que estudar. Agora, esses já estão mais ou menos avançados. Mas eu, quando escrevo um, eu tenho que olhar o outro, porque são fenômenos avançados que eu ainda não escrevi. Tem que ver o que tem para ver a conotação de um. Um pode esclarecer o outro. Você entendeu? Sim. Agora, veja, todo dia eu trabalho na enciclopédia e no dicionário. Agora, do ponto de vista do meu trabalho, o que eu faço? Eu tenho uma orientação
de cada coisa para cada noite. Mas eu tenho orientação básica também. Então, por exemplo, você tem uma ideia, tem 5 coisas que eu não posso esquecer. Tudo está na minha cabeça, mas eu tenho isso escrito também quando preciso. Primeiro, redação do verbete. Você vai falar, mas que verbete? Pode ser da enciclopédia ou do dicionário. Agora, segundo, a redação que eu estou falando é a redação manuscrita. Agora, depois, a digitação do verbete. Terceiro, revisão do verbete digitado. Quarto, leitura de pesquisa para procurar achegas. Achegas é aquilo que você faz a inclusão. Agora, quinto, a inclusão das achegas que você achou. Então, isso eu faço para tudo que eu tenho. São 5 coisas que você não tem jeito de fugir. Isso aí, no ponto de vista de tarefa intelectual, seria as 5 primeiras que eu mexo todo dia. Você nunca passa do manuscrito direto para a digitação? Não, eu às vezes sou obrigado a fazer isso porque eu estou no computador. Os processos vêm com a ideia, eu não quero entrar naquilo, às vezes eu entro tudo e faço, mas isso não é o ideal. Por quê? Eu sempre faço o ideal no papel. O manuscrito do papel é que interessa, porque é onde você pesca mais as ideias, aonde a minha memória fica mais livre. Computador não. Computador é um escravo. Você é escravo do computador. Você pensa que ele é seu escravo? Não é. Você é o escravo do computador. O povo ainda não entendeu isso. Eles vão demorar muito. Devido o tanto que ele exige. Por exemplo, tudo tem comando. Você tem que seguir aquilo que ele fala. Entendeu? Você é um escravo dele. Agora não. Na hora que você escreve manuscrito, você não tem escravatura nenhuma. É 13 demais. Você está livre. Você pode fazer o que você quiser. É verdade. Agora, deixa eu só te explicar. Vamos supor que você me dá aí Trubufu. Então eu vou escrever um verbete para o dicionário sobre Trubufulândia, ou Trubufologia. Você está entendendo? Então, o que é que eu faço? Eu pego de cara 5 páginas em branco e coloco a primeira, Trubufologia. Na segunda eu vou pôr o processo introdução, para ver o que eu tenho para falar ali. Essa introdução, às vezes, pode ser uma definologia, entende? Alguma coisa assim. Então, através daquelas 5, em pouco tempo, eu já tenho o plot, o arcabouço, o enredo, o script. Você está entendendo? É o template, a fórmula, já está estratificada. O problema agora é a ideia, porque a coisa mais séria é o conteúdo. A primeira coisa que eu tenho, o maior problema que eu tenho, é arranjar o título. O título é o cabeçalho. O cabeçalho é a entrada. É a cabeça do verbete. Isso é a coisa mais séria que tem. Agora, uma hora, essa turma da verbetografia, se quiser, eu vou fazer um negócio para responder só pergunta. O que é que a pessoa tem de... Entende? Porque assim eu amplio a cabeça do povo sobre aquilo que eles têm dúvida. No verbete tem isso tudo. Agora, isso que eu estou falando, isso aí não tem escrito. Não. Isso aí é coisa pessoal, tem que ser a estilística pessoal da pessoa que cria esses macetes. Esses macetes são os procedimentos, processamentos técnicos. Você está entendendo? Da estilística. Entendi. Todo mundo tem isso. Agora, tudo meu já tem muita ideia já feita. Então, por exemplo, é difícil eu escrever uma coisa que fica simplista. Sempre eu posso enriquecer do jeito que eu quiser, porque eu tenho muito material na cabeça para pouco. Entendeu? Agora, outra coisa. Às vezes a pessoa acha que isso é um absurdo, ela vai fazer, demora demais, passar horas, às vezes 3 dias mexendo numa página. Isso tudo é bobagem, é por causa do início, ela não tem experiência. Se ela começar a fazer isso, fica tudo mais fácil. Entende? Vai criando o hábito, né? Tudo que se repete muito, acaba abrindo o caminho e fica facílimo. Muito mais fácil, não tem tanta dificuldade. Agora... E todo mundo é capaz disso, devido às faculdades mentais. Nós temos que fazer um monumento às faculdades mentais, sabe? Eu acho que toda praça devia ter um lugar lá, com um crânio enorme, com as faculdades mentais falando. Memória, elaboração de pensamento, você está entendendo? Juízo crítico, discernimento, associação de ideias. Eu acho que devia ter um plano em toda a praça grandona da cidade para pensar, o povo pensar nisso. Isso aí seria, na verdade,
a psiquiatria prática. Todo mundo ia evitar de ficar doido, porque vai começar a pensar o que ele tem na cabeça. Agora, tem gente que escreve para mim e fala assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Vocês já viram aqui, né? Não sei o que fazer. Dá uma vontade de quê? De cuspir na cara da pessoa. Por quê? Gente, ela teve capacidade de escrever para mim, mostrou a situação, tem várias. Ela tem faculdade mental, não é igual o gato lá em casa que já tentou tudo, coitado. Ele chegou lá no, sabe, lá no teclado, fez tudo, mas não saiu nada. Como é que é isso? Está entendendo? Ela não, já escreve, já manda, já sabe acessar a internet. O que ela está esperando? Tem tanta coisa para fazer na vida, e ela acha que não tem nada, que não pode fazer nada, que é inútil. Para na dificuldade do início, né? Então, veja, vamos erigir um monumento às faculdades mentais, tá certo? Uma outra coisa, a maioria dos verbetes da enciclopédia dizem respeito às faculdades mentais. Esse aqui eu acho que não é não. Esse aqui o que é? Não, olha lá, a tributologia, predomina das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade mental somática. Hiperacuidade mental somática, quer dizer, pegou tudo esse aí. Por isso que o tema está certo, né? Aptidão a conhecer é o processo. Você tem que ter uma tendência, que são vários nomes para isso, né? No caso aí é aptidão, predisposição, tendência, pendor, vocação, propensão, curiosidade, perfil, talento e dom. Se você tem isso, tudo vai certo. Agora, você está entendendo por que é que eu tenho mania, uma verdadeira mania, no meu estilo histriônico de comunicar, de colocar sinônimo no negócio. Porque se a pessoa não entender um, ela entende outro. Do jeito que eu falei agora, você está entendendo? Eu falo isso lendo, falo isso na minha cabeça, você está entendendo? O tempo todo. Você observa que eu repito as palavras mais diferentes. Para o quê? Para a pessoa começar a pensar também diferente com outros termos. Para você Nós também, temos né? que ajudar o dicionário cerebral dos ouvintes. E para a pessoa que fala também, é um treino, né? É muito importante para todo mundo, né? Para todo mundo é. Agora, o processo todo é assim, nós temos ouvintes e temos leitores. Você tem que saber como conjugar a comunicação para uns e outros. Aqui, por exemplo, eu tenho os ouvintes, mas, ao mesmo tempo, nós temos leitores. Então, aqui, uma das melhores coisas que tem é a tertúlia, que ela é composta, entendeu? Ela mexe com as duas coisas, o tempo todo. Estou com minha irmã num pós-cirúrgico de abdômen, plastia, há 4 dias, e continua no hospital, só conseguindo manter a frequência respiratória com oxigênio. Ela estava com muito medo durante todo o tempo. Estou confusa se é só um processo emocional. Gostaria de ajudar para entender. Quero os médicos tenham lucidez para fazer o melhor. Ela é voluntária do ITC, está no Hospital São José, Rua Rodeio Bonito. Sim, eu vou colocar na internet, para a gente ver o que faz. Agora, se ela estava com muito medo durante todo o tempo, isso já mostra que já tem problema. A pessoa não deve entrar em cirurgia com medo. Ela cria logo um holopensene contra a cirurgia. Isso piora todo mundo, piora até o médico que faz a cirurgia. A pessoa tem que entrar com consciência, com confiança e positivamente, senão está danado. Isso aí mostra. Às vezes a pessoa não tem nem heteroassédio, ela só tem autoassédio. O autoassédio contamina toda a cirurgia, o negócio está para trás. Outra coisa, o negócio de cirurgia não é fácil, é muito problema de contratempo que tem. Não é sempre que tudo corre bem, né? A gente sabe. Poderia nos falar mais a respeito da responsabilidade de conhecer a autoidentidade extra para a patologia, para a 19, segunda linha? Como otimizar esse acesso passo a passo no nosso cotidiano? Poderia detalhar mais sobre a responsabilidade de conhecer as personalidades consecutivas? Quais detalhes são marcantes que chamam a atenção nessas consciências? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você é um médico, então você já está dentro da área da saúde. Se está na área da saúde, você pode muito bem fazer uma assistência maior para os outros. Se você vai fazer uma assistência maior, você vai ter assistência do amparador extrafísico de função. Isso aí
ele vai ter o primeiro interessado em você desenvolver o parapsiquismo e tudo que você tem. Se amanhã ele vê necessidade de você conhecer a sua autoidentidade extra, se é que você tem, e você vai acabar sabendo o que é para aumentar a sua responsabilidade no trabalho de assistência que você desenvolve. Então, tudo isso acontece em função da assistência que nós fazemos para as consciências assistíveis. De modo que pensa bem. Agora, a personalidade consecutiva. Para você saber, você tem que estudar muito o que é a seriexologia e saber como é que isso funciona, principalmente a partir da lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei da policarmalidade, aquilo que nós chamamos a holocarmologia. Se a pessoa então começa a entender isso, ela vai começar a ver o que acontece nas personalidades consecutivas. Eu já estudei dezenas de casos disso aí. Tanto eu comecei com a minha família, depois saí fora da família, passei para a minha clientela de médico e depois para os meus amigos, e hoje eu estudo o processo com essa turma toda da família conscienciológica, que é o processo da CCCCI. Aí a gente vê como é que é o processo. Agora, a personalidade consecutiva. O ideal é quando a pessoa já tem alguma ideia mais avançada do que é a autorretrocognição. Se ela tem noção disso do ponto de vista teático, teórico e pragmático, vivenciado, ela então pode entender isso mais e vai entender as pessoas junto. Por quê? Ninguém tem autorretrocognição mais avançada sem envolver outras pessoas com quem ele vive. Sempre tem gente do grupo evolutivo mais íntimo. Sendo assim, ele vai começar a discernir, identificar, diagnosticar as personalidades consecutivas ao lado. Então fica muito mais fácil para ele. Agora, outra coisa, ninguém tem todos os amigos que você teve na vida anterior junto de você nessa vida. Então, tem uma série deles que são extrafísicos, são conscientes. Esses, então, ajudam você na questão do processo da personalidade consecutiva. Porque uma coisa alimenta a outra, enriquece, esclarece, mostra o caminho. De modo que siga a interassistencialidade, que você está no caminho para descobrir isso tudo. Seja o processo da autoidentidade extra ou das personalidades consecutivas. A primeira personalidade consecutiva que você vai estudar é você mesmo. Olha bem isso. Em Fatologia, página 18, na 7ª linha, poderia ampliar a taxologia do conhecimento e o reconhecimento dos trafais cognitivos. Isso aqui nós já falamos sobre o reconhecimento, aí demos uma ideia. Agora, a taxologia do conhecimento é a pessoa ver tudo que tem em matéria da cosmovisão da cognição. Por exemplo, você deve fazer um levantamento do que é que você tem tendência. Você quer estudar o quê? Você gosta de quê? O que é que chama atenção? O que é que prende a sua curiosidade em matéria de experimentação, de análise, de pesquisa? Por aí você vai ver, então, o que está faltando? Por onde é que você deve seguir? Agora, os trafais cognitivos, você tem que ver essas faculdades mentais que nós falamos aqui. Eu vou repetir alguma coisa, só para você ter uma ideia. Associação de ideias, elaboração de pensamento, a memória, o processo do autojuízo crítico e o problema da paracognição, que no caso é a parapercepciologia. E por aí vai, tem uma série delas. Só aí eu falei 5. Ainda na fatologia 10ª linha, poderia ampliar o ato de tomar consciência das questões evolutivamente relevantes e na página 19, final da 4ª, o nível da eumatia pessoal. O problema é o seguinte, tomar consciência das questões evolutivamente relevantes é você fazer um levantamento da sua vida, de preferência olhando as folhas de avaliação do conscienciograma, e ver onde é que tem as fissuras, as lacunas, os buracos. O que está faltando para você? Olha lá, que aí você vai ver as questões evolutivamente relevantes que você não fez. A eumatia pessoal é quando você chega numa harmonia mais íntima, e essa capacidade da harmonia íntima permite que você faça a assimilação das ideias que você lê. Nós temos que lembrar que é muita gente que lê e que não assimila o que lê. Ela não sabe interpretar, por exemplo, às vezes uma sentença, uma frase, um período, uma página da leitura que ela fez. Então é muito importante a eumatia pessoal, que é essa harmonia íntima, que ela também
se desdobra na questão da assimilação daquilo que você estuda, pesquisa e investiga, ou defende, ou, no caso nosso aqui, o processo nosso da refutação e da confutação, o problema do debate. Isso tudo ajuda demais. Valdo, com relação à volitaciologia, uma consim que tem facilidade para volitação na projeção, isso demonstra de que ela veio de uma comunex de curso intermissivo? De qualquer maneira, isso mostra uma positividade já grande. Por quê? Você vai em muitos lugares, tipo baratrosférico, que as pessoas não volitam, elas são praticamente quase que igual a pessoas humanas, são bichos extrafísicos, animais extrafísicos. Então, se uma pessoa já volita, já mostra alguma coisa. A segunda coisa é saber se a pessoa já tem alguma telepatia extrafísica. E ela começa a ver isso através da percepção extrafísica, quando ela está projetada. Isso ajuda demais. Uma coisa junta com a outra. Isso já determina, até certo ponto, o grau da comunidade. Não, já mostra que ela não está assim tão ruim, se de ver para onde ela vai. Agora, ela tem que começar a pensar, qual a qualidade da minha intenção? Ela vai ver se ela já está nos 51%. Entende? Dentro do grupo evolutivo. Ela já está, então, num nível acima da média. Ela já não é mais tão medíocre do jeito que era. Isso é importantíssimo. Entende? Valdo, aqui no ar. Aqui na parafatologia, no finalzinho da quarta linha para a quinta. A retroforma? Isso. Essa aí nós já falamos. Você chegou agora? Mais ou menos. Ah, é? Ou você estava dormindo aí antes? Não. Não. Eu acho que você não sabe, que você é muito... Não, foi... Eu cheguei depois, no caso. Ah, foi. Mas, olha, a retroforma holopensene podendo predispor e se antepor às pesquisas cognitivas. Nós falamos aqui agora há pouco. O problema todo é o seguinte, você vai para um lugar onde a atmosfera você já esteve ali antes. Então, você tem energias gravitantes suas lá dentro. Você já deu seu sangue no lugar. Aquilo, então, é favorável para você. Se você, naquela outra condição, na outra vida, por exemplo, você fez alguma coisa positiva. Se fez, aquilo vai ser tudo a seu favor. Vai ser muito positivo. Isso é a retroforma. Agora, essa retroforma, ela pode predispor ou se antepõe às pesquisas cognitivas. Ela vai instruir você, ela vai enriquecer seu modo de pensar. Ela vai ver o que é importante para você procurar, como neo-verpon, na heurística, na verponologia, na ideia original. O que é importante? Isso tudo ela vai enriquecer você. Mas não entendi bem, essa retroforma eu estou carregando comigo aqui, no caso não, dessa você mesa? Não está carregando, você chega no lugar e você sente que você já esteve ali. Isso é um dejaísmo. Existe o dejaísmo até projetivo, de todo tipo. Agora, a pessoa sabe como é que é. Nós todos temos muito lugar na Terra que nós temos forma, todo mundo aqui. O processo é saber onde é que tem formas positivas. Agora, se você cometeu uma opção de atrocidade, de loucura, de diatribes, de crimes, de ilicitudes, você vai no lugar que na mesma hora te dá uma doença, você pega um resfriado, começa a dar alteração, porque as energias estão todas contra você. Você não limpou o seu ambiente. Então, olha bem por onde você passa, limpa tudo aonde você esteve, abençoa onde você esteve. Se você voltar amanhã, as energias gravitantes que ficam lá vão ser a seu favor. Você não vai ter revertério, você vai ter um retorno abençoado, vai receber banho de energia positiva, né? Mas no caso lá, por exemplo, uma pessoa viaja para a Europa e vai lá e se sente mal num determinado país. Quer dizer que fez besteira enorme, tá certo? E às vezes acabou até sendo morta. Matou e foi morto. Tudo isso tem. Eu já encontrei com gente que sabia até de tudo. Lembrava de tudo. Agora, esses são os casos de personalidade consecutiva que a gente não fala, né? Porque são negativos, você não vai falar. E é os que tem mais, que a gente descobre mais são esses. Meu consultório sempre foi, eu tinha um negócio assim. Mais ou tem menos... cada caso, que a gente não pode falar.
Se eu fosse falar, dá até cadeia. Mais ou menos tendo um pouco de relação com isso. Você já falou muitas vezes das comemorações extrafísicas. Então, Sim. tem aquela fase, aquele período do ano que a pessoa se sente bem, porque tem a ver com alguma comemoração. E também teria momentos que a pessoa não se sente tão bem, porque teria, sei lá, uma comemoração de algo que ela participou. Não, e tem gente que se sente mal o tempo todo, porque está todo mundo só pensando mal da pessoa. Tem disso tudo. Não, mas aí você fala... Essas pessoas que ficam desesperadas num determinado ponto da vida, que entram em depressão durante muito tempo, tem problema do passado violento. Não adianta culpar a mamãe, o papai, a genética, o ambiente, a profissão, o colega, não. É ela, é a pessoa. Mas pode, então, a pessoa ter períodos do ano que ela não se sente bem, tendo relação com isso? Não, tem aquele período que eles estão fazendo a comemoração, que o negócio dá tudo para trás. Entende? Lembre-se daquele caso que eu falei, do rapaz que matou o tio com o incêndio da casa. E que depois ele esqueceu que os documentos estavam lá e deixou em cima da mesa, porque ele saiu afobado na hora que ele julgou o negócio, começou a pegar fogo, ele quis ir embora. E o tio dele não tinha jeito de sair, porque ele era um pouco inválido. Né? Então, na hora que ele chega e está olhando aquilo lá, e todo mundo vendo, e ele lá mostrando com todo o histrionismo, um ator, né? Estava sentindo aquilo, quando ele lembrou, não falou nada para ninguém, ele só entrou no meio do fogo para ver o que é, morreu junto. Agora, então, a hora que ele morreu, todo mundo, um herói, ele foi lá para salvar o tio. No entanto, foi ele que matou o tio. Então, agora, ele ficou extrafisicamente o homicida, o assassino, que estava sendo considerado na Terra como um herói, que tinha, né, procurou salvar o tio. Esse eu encontrei com ele. Alô? Não é fácil. Alô? No B aqui em cima. Não sei se já foi visto na patologia, na página 19, a última linha, o senhor fala em debruçar sobre os livros. Verificamos que o verbo debruçar é transitivo ou quero... Devia de ser debruçar-se. Debruçar-se ou debruçar o corpo. Então, eu vi coisa do lugar aí que eles estão usando também sem o si. O exercício cotidiano de debruçar-se sobre livros. Ou sobre os livros, né, que o povo às vezes gosta. Tanto faz. E também esse debruçar está na ciclologia, na terceira linha. O ciclo metafórico, debruçar sobre os livros. Tem muita gente que está escrevendo sem o si, tá? Eu quero te dizer. O ciclo metabólico, debruçar sobre os livros, queimar a mufa, parir, neover. Essa é terrível, hein? Vamos colocar aqui em homenagem aí a situação, se você acha. Não, acha, não, o dicionário, a gramática diz isso. E outra coisa, na trinomiologia, os últimos 3 trinômios, já que são meio gramaticais, queria que o senhor expandisse os 3 últimos. O homográfico, o homográfico, temperamento, talento, treinamento. O temperamento da pessoa, ela tem que ver no temperamento qual é o talento dela, qual é o mega trafor que ela tem. E aí ela começar a fazer o treinamento para isso, para expandir as outras faculdades no sentido de o mega trafor ajudar a eliminar os mega trafares. É assim que é o trinômio homográfico. Agora o outro, o trinômio aliteraciológico, consciência, coerência, continuismo. É a consciência que tem que ter coerência, que é uma das coisas mais duras que tem para a gente manter, com um continuismo para sempre. Isso é uma literação, né? O com. Agora, o trinômio caracterológico, raciocinador, pesquisador, refutador. É o que a gente tenta ser aqui, nós todos, não é isso? Raciocinar, fazer pesquisa e depois discutir o negócio aqui, a refutação. A intenção aqui é a melhor que tem, né? E outra coisa, dentro do nosso processo de aptidão a conhecer, isso aqui é perfeito. Está bem dentro do clima, da atmosfera, do holopensene, né, do processo. Claro? Agora aqui. Estou com 33 anos e minha memória é bastante fraca para números, nomes e eventos. Esqueço bem facilmente dos detalhes. Isso foi percebido por mim na adolescência.
Entretanto, tem bastante facilidade intelectual, lógica, cognitiva e de elaboração de ideias, associação de ideias, como o exemplo que o senhor acabou de dar, ao ponto de ser esse meu mega trafor. Me recordo facilmente o raciocínio de ideias, podendo explicar um raciocínio anos após ter compreendido. Mas não me pergunte onde li isso, o nome do propositor ou do livro, por exemplo. Será que isso estaria relacionado à retrovida ou seria um problema somático meu? O senhor tem alguma dica? Não. Eu quero te dizer que isso não é problema. Isso aí é problema da natureza humana, é do corpo humano, é do processo da somatologia. Hoje elas estão mostrando isso tudo com calma. Eu já falei aqui sobre o processo de memória. Na memória, por exemplo, nós esquecemos o processo do detalhe, mas a gente às vezes lembra do que é o significado. Então o significado mas você não lembra o nome, que nome que você vai usar, a palavra que vai dar para aquilo. Então isso é generalizado, isso faz parte da natureza humana. Hoje em dia tem até um livro que eu posso trazer aqui uma hora para mostrar sobre o negócio de erros, que o cara fez levantamento disso tudo para mostrar como é que é esses erros que tem. E erro de memória desse aí é muito comum. Inclusive tem uma hora que eu quero trazer, inclusive para mostrar para você, que fala sobre a radiologia da medicina, é uma das coisas que se erra mais. Então o cara viu a radiologia lá, tirou a radiografia 10 vezes durante 5 anos, ou 3 anos. E ele não viu que tinha um câncer lá dentro. E estava lá o tempo todo. Quando o câncer apareceu, eles vão comparar com a radiografia, estava lá um negócio bem claro. O cara passou por cima. Agora, o percentual disso é enorme. Está lá, ele fez o levantamento. Eu posso trazer esse livro aí com calma depois para vocês, que eu estou estudando o processo de erro. Erro é a errologia, não é fácil, é muita coisa que tem. Agora, no caso do nosso amigo aqui, o que você deve fazer é usar o laptop, fazer registro e começar a escrever. A escrita vai melhorar você. Então, você não fica só com isso aí. Você vai começar, então, agora a cogitar mais dos processos de números, nomes, datações e outras coisas nesse sentido. Isso aí melhora, não fica só na base do significado. Que as pessoas lembram do significado, que é aquilo que às vezes eu falo, que além do nome, a pessoa vê a pictografia do cenário, a ocorrência, o episódio, o flash, aquilo que tem. Isso é que eles estão chamando de significado hoje. Então a pessoa esquece os detalhes, mas ela lembra sempre do significado. Agora, tudo quanto é pesquisa que fizeram, mostrou isso. Então isso é da natureza humana. A pessoa tem que superar fazendo muito exercício, senão não melhora não. Na fatologia, 7ª linha, como fazer o reconhecimento dos trafais cognitivos. Poderia explicar? Os trafais cognitivos, o problema é o seguinte, olha o que é das suas faculdades mentais, eu já falei nisso aqui antes. É memória que está faltando? A maioria tem alguma claudica na memória, quer dizer, tropeça na memória. Começa por aí, que você vai saber o resto. Em Principiologia, página 19, 5ª linha, poderia aprofundar o princípio da insaturabilidade autocognitiva quanto ao cosmos. É a pessoa, por exemplo, que ela ainda não domina, ela não está saturada da cognição da vida humana e dessa dimensão intrafísica concreta da matéria. Enquanto ela não saturar disso aqui, ela não vira serenona. Então, esse princípio da insaturabilidade é o princípio do pré-serenão. Agora, nós temos que chegar na saturabilidade autocognitiva, que é esse que é o do serenão. Então, ele já está saturado de tudo, ele já sabe tudo, já domina tudo. Tem os fundamentos do que funciona aqui nessa dimensão. Aí ele está livre, aqui não tem mais nada para ele aprender, ele tem que ir embora, não precisa mais ter vida humana. Você anota e faz equação sobre o que você colocou na boca, alimentos, dragas. Você ainda não viu a minha farmacopeia, a minha farmácia, é muito mais sério que isso. Quantos dias comendo carne, por exemplo? Não, isso aí depende, porque eu tenho muita dificuldade para estar escolhendo comida. Isso não é fácil. Então eu tenho tudo, inclusive eu tenho muita comida que eu guardo comigo. Eu tenho aquele móvel, que é uma caixa italiana, aquela que puxa e fica a comida lá dentro. Só essa tem 2, junto comigo, fora da geladeira, fora a geladeira que eu tenho, que é para ver o processo. O meu negócio de carne, isso é uma coisa relativa para mim. Eu tenho que ver muito mais coisa mais séria do que carne que a gente come.
Fico de olho nisso, muito mais sério. Quantos dias da esteira aeróbica considera útil determinar o determinismo dos minutos que faz exercício ou não? Não, aí tem que ver a idade da pessoa. Primeiro é o seguinte, olha a pessoa como é que é. Por exemplo, ontem estava a 35 graus a sombra aqui no CAEC. Isso lá debaixo das minhas árvores. 35 graus à tarde. E de manhã também já estava assim. Eu coloquei o ar-condicionado e há pouco estava 17 graus dentro de casa. A diferença lá fora era de exatamente 18 graus, não é isso? Então, eu estava com menos da metade da temperatura de fora. Isso é um perigo. Se eu sair, pode me dar choque térmico. Agora, o que se passa? A orientação que se tem é essa. Jamais uma pessoa na minha idade, por exemplo, você está na terceira idade, está com 65 anos em diante, se a temperatura lá fora está na média de 30 graus Celsius, ele não deve fazer exercício físico. Agora, para todo mundo, em qualquer lugar, a qualquer hora, qualquer idade, se lá fora estava igual ontem, ninguém deve fazer exercício físico, que é 35 graus Celsius. Ontem estava assim. Outra coisa, as pessoas fazem porque dentro de casa tem o ar-condicionado. Depois, ela vai, às vezes, para o campo, vai para o ar livre. Isso aí é que cria o problema para ela. Então, eles acham que o melhor é não fazer. Quer dizer, qualquer pessoa com 35 graus Celsius não deve fazer exercício. Sério. Por exemplo, andar na esteira aeróbica, não deve. Agora, uma idade de 65 em diante, ninguém, se o dia está a 30 graus, não deve. Você vai falar assim, não, mas eu tenho ar-condicionado. Não interessa. Você vai acabar saindo de lá. Aí é que começam a entrar os problemas com a pessoa e cria problema. Lembre-se bem, seus músculos, suas articulações, os processos que tem vamos dizer, articulação aí, o que é que não tem nisso? Esses segmentos que tem nos músculos, as coisas todas que tem, sinóvia, isso tudo mexe nessa condição aí. Resumindo, quais são os controles mais prioritários para a manutenção da lucidez nesse processo? Olha, a situação mais séria que tem mesmo é você olhar todos os detalhes, colocar no papel, e dentro de um ano você vai saber o que é melhor para você, o que não é. Eu sei de tudo quanto é comida que me faz bem, o efeito que dá. E outra coisa, a última coisa que você deve fazer, se você quer fazer mesmo sério, é o cocograma, ou seja, o troninograma. Então tem que ver o tronograma, é estudar como é que funciona os seus intestinos. Isso aí é seríssimo. É muita gente que não liga para isso. Agora, para isso é muito fácil. Você coloca uma banqueta perto do troninho, com uma caneta e esses papéis. Aqui um monte de papéis assim. E você põe lá a sua folhinha, o seu calendário. E você vai ticando o que teve, né? O que é que foi, como é que foi. Por exemplo, se você tem, de vez em quando, uma diarreia, é muito importante estudar qual a frequência dessa diarreia. Essa diarreia pode ser um monte de coisa, pode ser. Por exemplo, o processo de verme, um problema de interação de medicamento, que é uma coisa seríssima. Eu, por exemplo, eu tenho que estar de olho nisso. Os medicamentos que eu tomo, tem 5 de 6 medicamentos que podem dar diarreia na pessoa. Conforme a situação daquilo que eu como, mistura com os medicamentos, potencializa tudo. Se não tiver cuidado, dá diarreia. Agora, a diarreia, você também tem que estudar. É uma diarreia que você foi 3 vezes ao troninho, não quer dizer muito. Agora, se você foi 8 vezes, no outro dia você tornou aí, no outro dia foi aí, abra o olho, porque você está indo embora, você está morrendo pelo troninho. O troninho mata. Sabe? A pessoa pode acabar com o corpo através do troninho. Ela descarrega, ela dá descarga. Então, ela deleta o corpo através da descarga. Não, é deletar o corpo. Entende como é que é? Valdo, agora a gente nota que qualquer problema intestinal que a pessoa tem, a gente reconhece pela pele, né? É imediato. Você olha para a pessoa, você sabe que ela tem problemas intestinais pela coloração. Pela coloração. Agora, a pele também mostra muita coisa. Os problemas de hormônio, uma opção de coisa, tudo aparece na pele. A maioria das doenças vem para a pele, né? Então, é um negócio sério para a gente estudar. Agora, o que eu falo aqui parece piada, né? O povo tudo começa a rir. Mas isso funciona.
Olha, muita gente já melhorou a vida devido ao meu processo de mostrar o calendário, o cronograma. É um negócio seríssimo. Do remédio sem parar para fazer o intestino Agora, vocês funcionar. nunca viram livro nenhum que fala disso, já? O povo não fala porque é escatológico. Mexeu com cocô, o povo tira o cocô fora, não quer. É uma besteira. Todo mundo tem cocô. É o processo da matéria gasta. Todo mundo aqui está cheio de matéria gasta. Então, por exemplo, eu quando comecei no Instituto, eu falei assim, olha aqui, o que eu quero aqui é o seguinte, que vocês tenham mais ideia na cabeça do que matéria gasta no intestino. A turma toda começava a rir. Depois eu parei, porque a turma melhorou, né? Vertigou. Ficam querendo saber os melhores cremes, o que você usa, não sei o que. Pois é, mas precisava de saber você vai ao outras coisas. banheiro? Agora, não essas adianta comprar pessoas Lancôme. As moças que falam muito em creme, qualquer coisa, dão uma descarga no troninho assim, sem olhar. Outra coisa, às vezes são bobocas porque não tampam a tampa do vaso, que tem que tampar, devido ao processo de todos os problemas que saem dali. Isso é negativo. Outra coisa, a escova de dente deve ficar no mínimo a 2 metros de distância do troninho. Então, tudo isso é um negócio seríssimo, tem que pensar nisso tudo. Eu estou falando que ele está perguntando tudo, os controles tudo aqui. Algum tempo atrás, tive uma projeção induzida pela vontade, com a finalidade de fazer uma visita para uma jovem minha amiga. Quando me vi projetado, lembrei-me, após alguns segundos, do motivo daquela projeção. Quando me dispus a ir ao encontro da pessoa-alvo, tive um destino diferente. Fui levado muito alto no espaço, onde pude observar as luzes das várias cidades vizinhas da minha, muito distante lá embaixo. Retornei à base física e depois, novamente, fui levado para o mesmo lugar pela segunda vez. Retornei novamente para a base física e, quando pela terceira vez tentei ver o alvo, aconteceu uma coisa estranha. Tive a impressão de estar em câmera lenta, desisti e voltei para casa. O que acontece quando não podemos imediatamente ver o alvo sendo desviado para outro lugar? Essa sensação de câmera lenta. A sensação de câmera lenta, eu já expliquei isso, já escrevi sobre isso, tudo isso é comum. É quando tem alguma alteração no processo do psicossoma da consciência projetada. Então, dá o problema da câmera lenta, porque a pessoa já esgotou os processos da energia e o modo que ela está ali. Agora, o que você deve fazer é o seguinte, quando acontecer isso de novo, você vai ver quem é que está ajudando você a fazer essas projeções. Porque se você está indo contra a vontade, se aquilo é positivo, é um amparador. Se você está indo contra a vontade e aquilo é negativo, é porque é um assediador. Então, olha bem, que o caso aí, às vezes, é um amparador. Como superar o autoassédio, mesmo que as pessoas e grupos ao seu redor insistem em te assediar, seja direto ou indiretamente? Poderia me dar uma dica? Quero voltar a estudar, mas estou numa dúvida entre farmácia ou engenharia elétrica, para poder fazer pós-engenharia biomédica. Qual seria uma opção mais interassistencial ou evolutiva? Não, engenharia biomédica é uma coisa séria. Farmácia também é. Agora, a farmácia precisa ter cuidado, porque é muita gente que fica perdido na farmácia devido aos processos de dinheiro, e tipo de medicamento e outras coisas. Precisa abrir o olho. Agora, engenharia elétrica pode ser uma coisa boa para a pessoa estudar engenharia biomédica. No caso aqui, talvez seja essa melhor. Pondera aí, talvez essa seja melhor para você. Valdo. Sim. Ali na página 21, oi aqui, Cecília. Aonde? Oi. Na página 21, em Paradoxologia, você poderia exemplificar o paradoxo da Verpon mais de ponta problemática, ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável? O paradoxo da Verpon mais de ponta problemática, ela ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. O problema todo é o seguinte: você, por exemplo, você pode arranjar algumas ideias que são muito avançadas. Se você colocar no lugar errado, na pessoa errada, na hora que não deve ser, você, em vez de ajudar, você pode piorar as coisas, porque você esclarece mais a pessoa, ela vai ter um choque, ficar impactada, aquilo, em vez de ajudar, vai piorar tudo. Então, é preciso examinar isso com calma, direitinho. Não é toda a verdade, a gente não pode pegar a verdade e ser um tacape para estar batendo na cabeça das pessoas.
Agora, o que se passa? Você pode chegar na Verpom mais de ponta problemática, mas adequar uma comunicação na hora certa, com a pessoa certa, a testemunha certa, o local certo, as palavras certas, tudo certo, tudo corretamente, o melhor que você pode. Agora, não pode precipitar. Eu já vi gente que descobriu alguma coisa muito séria, ficou excitado, com ansiedade com aquilo, começou a ficar excessivo dentro do processo, criou mais problema do que ajudou. Aquilo criou até problema para a pessoa, arranjou uma opção de desafeto a partir daquilo. Mas a Verpom é problemática por ir contra ela é problemática a cultura? porque não souberam fazer a difusão, a comunicação, a divulgação, a apresentação. Então, por causa da forma, o momento e a forma. Não é só a forma, ela tem uma série de condições nisso, né? Entra aí o problema intelectual, o de conteúdo, o processo emocional da situação, o convívio, tem uma série de condições. Outra coisa, uma boa parte das pessoas, quando começa a ter alguma Verpom, uma verdade relativa de ponta, ela tem a respeito de pessoas com quem ela vive. Por quê? Ela está fazendo pesquisa, a única que é a pesquisa é a convivialidade. Ela é da fofinha, da fofoca, ela acaba descobrindo as coisas, você está entendendo? A hora que ela começa a pesquisar mesmo. E aí, se ela fala, passa a dar conta, pronto, dá com os burros, o negócio é negativo. Então, nós temos que ponderar muito o que a gente sabe. A verdade pode matar. O que você queria? Página 20, o que tem? É o final da segunda linha, os efeitos recinológicos do despojamento em virar pelo avesso as próprias convicções. Eu vejo assim, eu tenho um problema de apriorismose, isso para mim é difícil. O que pode ajudar nesse despojamento das próprias convicções? A gente tem que ter o despojamento disso, não há dúvida nenhuma. Sabe por quê? Em virar do avesso. Você tem que estar preparado para a reciclagem. Agora, a reciclagem mais séria que a gente precisa fazer é justamente da ideia. Nós não podemos ser a priorota. Nós temos que cortar o apriorismo. Tem que pensar nisso. Tá certo? Pensa bem. Nós não podemos, de vez em quando, você tem que mudar aquilo que você pensa. Se pudesse, mudaria minhas ideias todo dia. Ideia nova é o máximo. Bem-vinda seja, aquela que aparece. Mas isso, às vezes, não é possível. Às vezes eu percebo que eu incorro na apriorismose de uma forma quase automática. A coisa vem e já vem uma resposta pronta, um repertório já antigo. Vai com calma. Então, fala menos e escuta mais. Isso aqui é o melhor. E eu não estou falando ouça, não, estou falando escutar. Escutar é uma pessoa que escuta direitinho aquilo que é o som, a palavra, o que está sendo dado. Ouvir a pessoa, as palavras voam. Então, o processo é saber escutar corretamente. Isso aí não é fácil. Tá certo? Professor, sim. Aqui no ar. Neste domingo agora, a gente vai iniciar uma turma do PAI, a gente vai estudar a história e a para-história. Essa questão do processo da aptidão a conhecer, do aprendizado, como é que o intermissivista pode tirar melhor proveito de estudar a história? A história é ver os personagens positivos e os negativos, e aqueles que influíram mais na população da Terra. Ver quem é que foi bom nessa história. Agora, desancar com todos que não prestaram e também erigir um monumento para todos que trabalharam em favor. Outra coisa, esses que fizeram coisa boa, se de entender bem como é que eles eram, porque eles não são santinhos, mas para a época eles foram fora de série, então esses merecem aplauso. Então,
vamos aplaudir quem fez coisa boa. E vamos liquidar com as pessoas, desancar, criticar aqueles que fizeram besteira. Isso é muito importante. Então, na história, não é só ver as personalidades da nossa preferência. Tem gente que vem falar comigo que só fala em gente da história que não presta. Uma pessoa vem e começa a falar só de pessoa que era belicista. Isso não adianta. Está perdendo tempo comigo, então, não, para aí, não perca tempo comigo. Eu sou contra. Então, a gente tem que ver como é que é isso. A história é um poço de tudo. É o lixão. Tem de tudo nela. O que é que você vai fazer? Então, tem que saber mexer com isso. Agora, mesmo esses que, no contexto deles, aquilo foi positivo, assistencial, se a gente for analisar com a ótica de hoje, muitas vezes já vai estar... Você tem que ver a época, como é que é. E outra coisa, quanto mais profundo é o processo, no fundo das arcas da história, está entendendo? As coisas de muito tempo, long ago, abre o olho. Que ali é difícil, porque aí já tem muita fantasia, a versão está corrompida, é muita besteira. A maior coisa que você vê de história, uma das coisas que tem mais bobagem no mundo, são os chamados livros sagrados. Um deles, por exemplo, a Bíblia, está cheio de besteira. Entende? Então, uma pessoa que vem e começa a louvar a Bíblia, ele é cego, ele é amaurótico, ele é um boboca. Você está entendendo? Então, isso tudo a gente tem que ver. Agora, a gente tem que respeitar a opinião da pessoa, deixar ela para lá, ela tem o direito de ser daquele jeito. Já teve cara que eu meti o pau na Bíblia. No outro dia, eu cheguei para a pessoa e dei uma Bíblia para ela, porque ela está atrás daquilo. Já era o único livro que ela queria ter, que não tinha. Entendeu? Então, vamos dar, né? Pelo menos a pessoa já vai começar a ler alguma coisa. Amanhã, ela já vai começar a ler o almanaque de farmácia, já vai ler algum jornal que achou na rua, já vai ajudar. Então, a vida é assim, a gente tem que ver o nível de cada um, mas evitar as bobagens. Gente, eu agradeço muito vocês, toda a paciência que vocês tiveram, com a aptidão a conhecer e a volitaciologia, e amanhã tem mais. Pelo menos nós esperamos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 26 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 3 recados. Hernani Luiz, pai para História, Rosângela, primeira jornada internacional, Conscienciometrologia, Marta, balanço existenciais, semana da Maxi Proex. Pessoal, boa tarde a todos. Então, para quem aí já desenvolveu ou quer desenvolver a aptidão para conhecer, a Reaprendência vai estar iniciando neste domingo, no dia 5, uma nova turma do PAI, do Programa de Aceleração da Erudição, que é uma turma especial de História e para História. Então, a gente vai abordar períodos aí importantes da história, procurar fazer a correlação desses períodos com a para-história e também com o nosso contexto aí do grupo evolutivo. Tá? Para falar um pouquinho mais aí das aulas, eu vou passar para o Hernani. Só lembrando que as inscrições já estão abertas, são 20 vagas presenciais e 70 vagas online. Tá? O pessoal que já pode se dirigir à recepção do SEAC para fazer as inscrições. Só para falar um pouquinho sobre as aulas, a primeira aula de domingo agora, dia 5, vai ser uma aula temática sobre historiografia, para dar um panorama geral. Vai ser ministrada pela professora Milena Mascarenhas. E depois a gente vai estudar as aulas com as obras, são 9 obras que foram selecionadas. Tá? Vamos estudar o Egito, a China, período do Império Romano, Iluminismo. Um passeio geral pela história com 9 obras bem selecionadas. Todas as obras já estão disponíveis. Quem quiser dar uma folhada nos livros para olhar, é só dar uma passada lá na epígrafe, que os livros estão todos lá. E as inscrições, lembrando, é R$ 390, e é só entrar em contato com a recepção do SEAC ou mandar um e-mail para contato@reaprendência.org. Boa tarde a todos. A Consci convida os pesquisadores interessados em debater temas pertinentes à conscienciometria para participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia.
que acontecerá de 6 a 8 de julho de 2012 em Foz do Iguaçu. Teremos 2 campos autoconscienciométricos, mesas de debates e as conferências, pilares da autoconscienciometria, autocriticidade cosmoética, intermissividade, autocoerência prioritária, o projeto ADCONS, com a expansão do conscienciograma, o timeline da conscienciometria e a retomada do Colégio Invisível da conscienciometria. Mais informações e inscrições no telefone do CAEC, DDD 45 3525 2652 ou o telefone 3525 1181. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é em nome da Apex e do CAEC para a 7ª semana da Maxi ProEx, que vai acontecer entre os dias 18 e 26 de fevereiro de 2012. Nós vamos começar a semana com o curso Balanço Existencial, que está na 10ª versão, e o tema desse balanço vai ser Grupo Karmologia. Nós vamos ter, no dia 19, no domingo, dentro do balanço, o campo proéxico, que vai ser instalado pelas professoras Marina Tomás e Adriana Lopes. Nesse campo, as pessoas, os alunos, poderão ter acesso às informações do curso intermissivo. E, a partir daí, então, fazer uma programação da sua existência de um modo mais acertado, mais assertivo, tá ok? Depois nós vamos ter no dia 20, dentre as várias outras atuações, professor Hernande Leite e professor Marco Antônio vão falar sobre consciencioterapia e ProEx. E tem várias outras palestras, conferências, cerca de 20 professores estarão participando desse curso. Além do mais, você vai poder também fazer o seu planejamento de vida para os próximos anos. As informações podem ser feitas diretamente na recepção do CAEC, pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 3525 2652. Ou então diretamente no site da Apex, www.apexinternacional.org, e esse pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Obrigada e até logo. O verbete eleito para amanhã é para varredura cosmovisiológica, especialidade intermissiologia. Obrigada e boa tarde a todos.